Alô, amigos e amigas do ML Sem Fronteiras. Hoje nós vamos começar eu venho falando para vocês há algum tempo que a gente ia entrar nessa parte política. É uma coisa que me interessa muito, eu gosto muito. E para começar, a gente vai ter um bate-papo com um cara que conhece muito de política, já foi secretário de Estado, hoje trabalha no Senado, e o convidado de hoje é Fábio Godin, um cara espetacular, sabe tudo de economia, de política, muito politizado, e a gente vai começar esse bate-papo com ele. Tá? Muito obrigado, segue a vinheta. Não dá tempo de ter mágoa, não. A pessoa tem que focar. Tem que focar no que tem que ser feito, né? Isso aí é uma característica que eu tenho muito também. Não consigo guardar mágoa, não. Até que eu já tive motivos também, né? Todo mundo tem, né? Mas eu também não consigo eu nem lembro o que é que fizeram. Fala, é mesmo, alguém fez tal coisa, alguma coisa pra mim. Às vezes meus amigos ficam me lembrando, fulano, cuidado. Deixa isso pra lá, vambora. Bora pra frente. Isso aí a vida é uma só e ela passa rápido, né? Muito rápido, Fábio. Se a gente ficar guardando... Muito rápido. Ficar guardando ressentimento a gente não faz nada. É um piscar de olho, né, velho? A vida, diga assim, é o sopro. Assim, você tem que... Gonzaguinha traduziu isso de uma forma muito bacana, né? Quando ele diz, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então você só tem que viver isso. Você tem que entender que é um sopro, que é uma vela. Apaga. E você, para viver bem, você tem que ter porque é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E você tem que viver todo o tempo com esse amor, porque se você não viver com amor, aí tudo é bem facinho. Já é muito mais fácil de se apagar. Então, um pouquinho dessa facilidade de não ter mágoa com as pessoas também, acho que um pouco, não tudo, né? Mas passa por compreender que a gente não está certo em tudo, a gente não tem razão de tudo, né? As pessoas têm razão. Por exemplo, entrando um pouco no assunto político, a gente vive uma divisão muito forte hoje no Brasil, né? No nível federal. A gente tem uma torcida praticamente apaixonada por dois times, praticamente, nem parece dois políticos, parece torcida de time de futebol, né? Parece um clássico, um Vasco e Flamengo. Exatamente, né? A pessoa torce porque torce. Corinthians e Palmeiras. O cara pode jogar mal pra cacete, mas a pessoa continua torcendo porque é o time do coração. Política não podia ser assim, né? De jeito nenhum. Não, o cara jogou mal, o torcedor devia falar, você jogou mal, vou começar a torcer pro outro time, né? Mas não é o que a gente está vendo hoje. Parece que as pessoas virou time de futebol, é isso. Virou time de futebol, virou religião, né? Que ou é evangélico, ou é católico, ou é espírita, ou é não sei o que. Não tem nada. Na minha opinião, é um equívoco. Mas o fato é o seguinte: nós temos pessoas de bem, pessoas bacanas, pessoas de quem a gente gosta, que estão torcendo para um time que a gente absolutamente não concorda, né? E vice-versa. E muita gente também vê na gente uma torcida que eles também não conseguem entender, enfim. E aí é a hora da gente exercer a complacência, né? Falar, bom, eu não sou dono da verdade, a gente tem que pelo menos reconhecer na outra pessoa uma pessoa de bem. A gente não está tratando de bandido, né? O outro não é um bandido, é uma pessoa de bem, que trabalha, que acorda cedo, que produz, né? Que enfim, está produzindo emprego, que está produzindo renda, que quer o bem do país. Agora, muitas vezes a gente vê uma defesa, uma atitude apaixonada demais e equivocada, e vice-versa também, né? Então essa coisa de não querer mal para o outro e não guardar rancor, não guardar mágoa, eu acho que passa muito pela capacidade de compreender que a gente não é dono da verdade, né? Mas
tudo que está acontecendo merece muita análise, até por isso é um fenômeno, né? Eu nunca tinha visto, olha, não nasci ontem, e desse jeito como o Brasil está hoje eu ainda não tinha visto. Eu já tinha visto grupos apaixonados, mas eu nunca tinha visto uma divisão tão forte como está hoje, cada vez mais forte. Né? Na verdade, a gente já tinha visto militância. Né? A gente tinha visto militância de partidos, mas não tinha visto essa coisa dessa paixão, dessa loucura, de completamente o país. Não diria dividido, porque não sei nem se está igual a coisa, né? Mas que B não converge com A, né? Que deveria convergir, né? Porque eu acho que o certo seria isso, unir A com B para tentar fazer uma palavra talvez melhor, né? Mas não, hoje a gente está vendo assim, que A e B não formam a palavra mais, né? A e B não significa não significa uma convergência para nada, só significa os extremos. Né? Não tem mais meio, né? Não tem mais meio. Mas você vê a terceira via aí que a gente estava com esperança quer dizer, não sei se é esperança, mas enfim, que estava se formando, né? Cara, de repente Dória levou uma rasteira, acabou, e eu não sei. E eu fico pensando se isso tudo não é muito bem pensado, porque as pessoas que votariam no Dória, elas não votariam, na sua imensa maioria, no Bolsonaro. Então, assim, havia uma expectativa de que todos os eleitores do Dória, que já estava ali conquistando ali um percentual razoável de intenção de voto, ali próximo do Ciro, né, que e com perspectiva de crescer, que essa intenção passaria para quem? Para o Lula. E o MDB apoia quem, na sua maioria? Lula. Então eu fico pensando se isso tudo não foi muito bem orquestrado para passar, como passou, né, como a gente viu na pesquisa aí do Datafolha de ontem, passou a intenção de voto para o Lula, não passou para o Bolsonaro, mas isso aí não surpreendeu ninguém. Né? Mas o que eu fico pensando é se isso não é um movimento orquestrado, pensado, não no sentido de fortalecer a Simone Tebet, que é uma senadora valorosa, não estou falando mal nem nada, não se trata disso. Mas eu não sei se não é um movimento muito bem pensado por pessoas de grande expressão política no país, né, com caciques do MDB que podem estar até deixando isso acontecer dessa forma. E será que Simone Tebet vai conseguir levar essa candidatura até o fim? Será que ela vai ser mesmo candidata? Ou ainda, será que o MDB não vai deixar, seja candidata aí, tá bom, vai, seja, sem dar apoio de verdade para deixar que a política, né, no nível federal seja resolvida logo no primeiro turno? Porque se ela ficar, como é que fala, se deixarem elas morrer de inanição, a chance de resolver no primeiro turno aumenta. Imagina se o Ciro sai. Imagina a pressão que está em cima do Ciro na hora dessa. Aí hoje a pressão é muito grande. Por quê? Porque para onde vão os votos do Ciro? Para o Bolsonaro? Alguém acredita que os votos de quem vota no Ciro vota no Bolsonaro? Eu não acredito. Eu acredito que 90% dos votos do Ciro vão para o Lula. Eu vi uma pesquisa, eu vi os cortes da pesquisa de ontem, essa pesquisa saiu ontem do Datafolha, né, que entre 40% e 50% dos votos de Ciro hoje migram para Lula diretamente. Já tem esse corte. E tem mais. Aí Bolsonaro leva 15%, que são os descendentes eu acho que de Moro, que veio para Ciro. Entendi. Né? Eu não sei até se veio, porque Ciro não cresceu nada depois da saída de Moro, né? Uhum. Então, essa descendência diz que 15% vem para Ciro, do Dória, e entre 40% e 50% já está garantido, decidido que esses votos são de Bolsonaro. Não, são de Lula. São do Lula. Né? Aí sobrou ali uns 30%. Sobrou uns 30% ali. Eu acho que esses 30% depois vão acabar, talvez, obedecendo essa mesma proporção de 50%, 15%, e vai acabar encerrando essa divisão ali nos
uns 80%, 90% para o Lula. Ou seja, a pressão para cima do Ciro, para ele desistir dessa candidatura, deve estar gigante, porque se ele desiste, a chance da eleição ser resolvida no primeiro turno em favor do Lula é imensa. Na verdade, se a eleição fosse hoje, né, com a pesquisa que a gente viu ontem, se a eleição fosse hoje, Lula ganharia a eleição no primeiro turno, né? Se tirar os votos brancos e nulo, se contar só os votos válidos, 54% a 33%, né? O que é uma diferença muito grande, difícil de tirar. Muito difícil de reverter. Eu acho que não tem, fica aqui que eu estou dizendo aqui, a gente falando, que eu não tenho hoje essa torcida para nenhum lado, porque eu como você, eu acreditava nessa terceira via. A minha esperança seria essa terceira via, né? E de repente ela não se construiu e polarizou. Infelizmente a gente está vendo para onde está indo. O antipetismo que existia na eleição passada, naquilo que a gente estava falando ainda agora há pouco, ninguém imaginava que o PT voltaria tão rápido. A gente achava que o PT... É incrível. A gente achava que o PT chegaria daqui a 8 anos, 9 anos, talvez. Eu achava que o PT ia demorar uns 10 anos para se recuperar da lapada que levou na eleição passada, né? Era com a Lava Jato expondo tantos escândalos e tal, né? Tantos delatores confessando crimes, devolvendo dinheiro, quer dizer... foi muita porrada, né? E eu pensava, vai demorar 10 anos para se recuperar. Mas não. Em 2 anos, Lula já estava fora da cadeia e... Sem nenhuma nada que manche sua reputação. Que na verdade também, justiça seja feita. Eu não li, eu gosto de ser bem... Eu não gosto de falar o que eu não sei. Eu não li os processos do Lula, tá? Então não vou ficar... Muita gente fala assim sem saber e tal. Eu não li, então não vou falar... Mas me parece que não tem denúncia contra ele, propriamente. O Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Tem aquelas questões que foram... das quais ele foi inocentado. Então pronto. Então eu não vou ficar aqui... mas enfim, mas o caso é o seguinte. Mas o PT... Várias pessoas do PT confessaram os crimes e devolveram dinheiro. Se devolveram porque tinham, né? E não estamos falando de R$10, estamos falando de centenas de milhões. Teve gente lá da Petrobras que devolveu muito. Então, quer dizer, é inegável que alguma coisa errada aconteceu. Ponto. E aí eu imaginava, e a população escandalizada com aquilo, né? Então eu pensei, nossa, vai demorar 10 anos para o PT se recuperar disso aí. Pois, para minha surpresa, está aí já fortíssimo. Agora, quem é o maior responsável por isso ter acontecido? Lógico que a gente sabe que é o atual governo, né? Porque eu acho que... Eu digo assim, quem é que não deixou o PT ser esquecido um dia? Um dia. Não era só ficar calado, não mencionar mais que existe. Não, é todo santo dia. Porque é petralha, porque não sei o quê, porque é petista, porque... né? Esquerdista, e repetindo os mesmos. O PT morto, né? O PT morto e o governo todo dia. O presidente e seus auxiliares do primeiro escalão, todo santo dia. Lembrando que o PT existe, o que aconteceu? O PT ressuscitou. O povo entendeu que o PT existe. O PT existe. Era só ficar calado, na minha opinião, E não estou defendendo, não estou achando ruim nem bom. Eu só estou fazendo uma análise fria e calculista do que, da minha opinião, aconteceu. É incrível. Eu falei, eu nunca vi. Isso para mim foi uma barbeirada inacreditável política. Inacreditável. E mais, um presidente da República, um governador, um prefeito, um chefe do Poder Executivo, não pode autorizar seus auxiliares a ficarem arrumando inimizade em seu nome, não. O presidente autorizou seus ministros a ficarem colocando grandes parcelas da população contra ele desde o primeiro dia do mandato. Ficava lá o senhor Abraham Weintraub, senhor ministro lá do meio ambiente, me fugiu o nome. Ricardo Salles. Ricardo Salles.
principalmente esses aí, todo dia. Agora o Fábio Farias e tal, todo dia, mandando pau em grupos da sociedade, né, criticando e botando contra o quê? O governo. Quando bota contra o governo, bota contra quem? Bota contra o presidente. E eu comentei lá atrás com amigos que são do governo e até de alto escalão, olha, minhas palavras foram essas. Esses votos que vocês estão jogando fora hoje, vocês vão chorar lágrimas de sangue. Isso lá em 2019. Vocês vão chorar lágrimas de sangue para recuperar esses votos em 2022. Escrevam o que eu estou falando. Escrevam o que eu estou falando. Vocês vão chorar lágrimas de sangue para recuperar os votos que hoje vocês têm e vocês estão jogando fora. O presidente jamais deveria ter autorizado essas autoridades a jogarem fora votos em nome dele. Ele podia. Ele, se ele quisesse, eu quero botar os artistas contra mim. Eu quero botar os educadores contra mim. Eu quero botar os estudantes contra mim. Ele poderia. Mas um auxiliar, não. Isso aí foi uma bobagem que ele permitiu que acontecesse todos os dias. Todos os dias, um auxiliar dele falava um absurdo e botava uma parcela enorme, milhões de pessoas contra ele. E ele, toda a oportunidade que ele sempre teve também de estar na mídia e estar falando, e todas as lives que eu gosto, que eu acompanho muito, todas as quinta-feiras, eu digo que durante o tempo todo desse governo, só ontem não houve a live semanal dele, né? Foi a única? A única que não houve. Né? Isso eu não ele sabia disso. Não, todas as quintas teve live. Todas as quinta-feiras, às 19 horas, religiosamente tinha a live dele. E ontem, né, não teve. Ninguém sabe, segundo as más línguas aí, foi por conta de pesquisa, por conta disso. Mas eu... não é possível, eu não acredito numa coisa dessa. Não teve. Não é possível, eu não acredito que uma pesquisa. Eles nem acreditam no Datafolha. A não ser quando é Datafolha. Não, acredito mais ou menos. Não acredita. O Fábio Farias foi em 2019. O Fábio Farias, quando o Datafolha, logo depois do auxílio emergencial, o governo deu um pico muito bom na intenção de voto. Não na intenção de voto. Na aprovação. De aprovação. Então o Fábio Faria elogiou muito o Datafolha. Então ele só não acredita quando é ruim, mas quando é bom acredita. Aí sim. Não entendi. Aí lá... Deve ser igual a urna, né? Urna eletrônica. Se ganhar a eleição, ninguém vai reclamar que a votação foi fraudada. Mas se perder, aí foi fraudada. Isso aí que eu acho que é... outra questão que eu acho que precisa ser bem discutida, né? Eu não acredito muito na real sinceridade da crítica, porque eu não consigo ver a hipótese na qual, vencendo a eleição com essas urnas, quem venceu diga, não, a eleição foi fraudada, as urnas não valem, a eleição não valeu, vamos fazer de novo. Então, assim, é meio complicado. Ontem eu vi uma interessante, falando disso, ontem eu vi uma reportagem do Mourão, ele dizendo... Só para não ficar solta a minha frase, sem prejuízo, né, de eu achar que sempre o aprimoramento dos processos seja válido, necessário, bom, sempre é bom, né? Mas normal de tudo isso, da evolução e do crescimento de tudo isso, né? É bom, não sou contra não, faça o que tiver para ser aprimorado, aprimorem, né? Exatamente. Mas ninguém é eleito hoje que critica as urnas abriu mão do seu mandato porque achou que as urnas estavam fraudadas, então ele foi eleito com um voto fraudado. Não. Ninguém abriu mão do seu mandato. Então não pode ser tão sincero assim. Bolsonaro, o presidente disse que ele só não foi eleito no primeiro turno porque houve fraude na eleição passada, né? Pois é, mas a fraude foi só para prejudicar, não teve ninguém beneficiado que está eleito aí com urna eletrônica e que devia não estar lá, não? É isso? Poxa, que isso? E ontem, por favor, né? Ontem, engraçado que ontem o Mourão chama descaradamente Bolsonaro de bobo. Foi? Esse eu perdi. Foi? Foi. Mas não, porque... Mas o Mourão, eu acho ele uma pessoa tão discreta. Ele ontem chamou, não foi diretamente, porque não foi chamar, o presidente é bobo. Não, ele disse assim, quem não acreditar em urna eletrônica é bobo. Então chamou.
né? Quem não acreditar em urna eletrônica é bobo. Então, automaticamente ele chamou o presidente de bobo, né? E tendo que o presidente ficar calado e eu devo dizer, né? Fábio, eu sei que é um assunto que tu gosta muito. Como é que tu vê o momento econômico nessa situação toda de inflação alta, de Paulo Guedes dizendo que eles são piores do que nós? Se ele está dizendo que eles são piores do que... Se eu disser para ti que tu é pior do que eu, é porque eu também sou ruim. Cara, eu acho assim... Eu sou muito pragmático, né? Quando o elefante está na sala e o elefante devia estar do lado de fora da sala, eu não consigo me importar com a cor da unha. Vou ficar discutindo se a unha tinha que ser azul ou rosa, que é o que eles estão fazendo. Vamos discutir se a unha azul ou rosa, vamos discutir se está melhorando um indicadorzinho. Gente, a economia não foi a sexta maior economia do mundo há alguns anos atrás? Não acabou de cair para 13º lugar e está com perspectiva de cair para 14º? O que eu vou discutir? Eu vou ficar perdendo meu tempo? Ah, mas tem a pandemia? Sim, tem a pandemia, mas a pandemia não é no mundo todo, não. Por que nós caímos mais do que os outros países? Se a moeda brasileira se desvalorizou mais do que as outras moedas, por que eu vou ficar perdendo tempo discutindo, entendeu? Eu acho que o Brasil tem algumas medidas que são valorosas. A gente tem bons técnicos, nós temos bons profissionais, nós temos bons ministros. Sabe bom ministro? E pena, acabou de sair Bento Albuquerque. Bento Albuquerque era um bom ministro, ministro de Minas e Energia. Eu acho o ministro Tarcísio um bom ministro. Tá agora concorrendo lá à eleição de São Paulo, é um bom ministro. Eu não posso dizer que ele seja um mau ministro, ele não é um mau ministro. Né? E temos excelentes técnicos lá, pessoas que eu conheço, profissionais que eu conheço já de muito tempo, que estão lá, estão fazendo propostas boas no meio de... Agora, infelizmente, nós temos algumas poucas pessoas lá que estão prevalecendo, que estão tendo mais respaldo do presidente do que outras, e essas pessoas estão propondo bobagens, e essas bobagens estão tendo prevalência sobre o resto. Isso aqui é uma pena, né? Então, embora haja coisas boas sendo propostas e estão tentando fazer, querer fazer, eu sempre falo, querer não é poder, né? E falar é muito mais fácil do que fazer. Então, aquela coisa, aquele discurso, aquela falação, Paulo Guedes é bom de falar, né? Então, oratória, é bom ouvir falar, aquele sotaquezinho, não sei se ele é mineiro, mas pelo menos ele tem um sotaquezinho de mineiro, umas frases prontas, umas frases de efeito, mas não sai disso, né? Não sai disso. Eu quero lembrar que o Paulo Guedes, ministro hoje, é o mesmo Paulo Guedes, né, o que acumulou o planejamento, é o mesmo Paulo Guedes que durante a transição, quando, se eu não me engano, o presidente da Câmara, ou era o relator geral do orçamento, eu não me lembro, quis fazer uma gentileza para ele, que estando com ele, né, a bola estava com ele não Paulo Guedes, com esse que eu não estou lembrando quem era exatamente, se era o relator geral, se era o presidente da Câmara, enfim... O orçamento para o ano seguinte, 2019, ele quis ser gentil com o Paulo Guedes, tipo assim, ó, o orçamento está com a gente. O Congresso vai decidir o orçamento sozinho, porque a proposta do Executivo já tinha sido mandada pelo presidente Michel Temer. Então o Congresso ia fazer o que quisesse e mandar de volta para começar a viger a partir de 2019. Aí ele foi ser gentil com o Paulo Guedes, falou, olha, se quiser a gente discute juntos o orçamento do seu governo a partir do ano que vem. Eu posso, tipo assim, qual era a mensagem? Eu posso decidir sozinho, mas eu vou abrir mão e posso decidir com você, ministro. Ele foi ser gentil. Aí o Paulo Guedes soltou aquela famosa frase que muitos brasileiros não conseguiram interpretar por não conhecer como é que funciona o processo orçamentário. Disse, não, você decide seu orçamento, nós decidimos o nosso. Isso não existe. Ele demonstrou absoluta ignorância no processo orçamentário. Ele não sabe nada. Ele começou a aprender alguma coisa de orçamento enquanto foi ministro. Nunca soube nada. Então, é um perigo. Assim, a gente está nas mãos de uma pessoa que está aprendendo sobre orçamento sendo ministro. Só que tem um detalhe, deram para ele a pasta do planejamento e orçamento. E muito poder. Pois é, deram para o Paulo Guedes a pasta de planejamento e orçamento. Para esse cara que nem sabia que o executivo propõe e o legislativo emenda e aprova. Né? Ele nem sabia disso. Veja bem, o grau de ignorância. Então é esse cara que está com a pasta
que faz o quê? O meio de campo, porque são dois ministros que deveriam, aí juntaram as duas pastas. Eu tive na transição e eu tive a oportunidade de fazer um alerta quase que diretamente para o presidente. Olha, cuidado com essa ideia de juntar os ministérios. Eu já fui secretário de Planejamento e Fazenda. E fui de Planejamento, fui de Fazenda e fui de Planejamento e Fazenda. Né? Eu acho que se deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque são duas funções absolutamente diferentes, duas pessoas com características totalmente diferentes. O ministro da Fazenda, ele não precisa conversar com nenhum outro ministro, ele pode ficar lá, fazer a sua política econômica, né? Vai tratar de políticas macroeconômicas, vai se relacionar com o Banco Central e pronto. O do planejamento não, ele tem que ter relação não só com os outros ministros para garantir a implantação das políticas públicas, como com agentes políticos. Ele tem que ser muito mais sociável, outro perfil de pessoa completamente diferente. Enquanto você vê um exemplo muito típico, enquanto para o ministro do Planejamento podia ser interessante implantar o Auxílio Brasil, para o ministro da Fazenda podia ser mais importante garantir o equilíbrio fiscal. Agora, quando os dois foram a mesma pessoa, houve um grande conflito. E aí o Paulo Guedes abriu mão do equilíbrio fiscal e aceitou um rombo nas contas públicas e com a implantação do Auxílio Brasil. E tudo que ele dizia no início do governo, né, tudo que ele era contra no início do governo, né, que ele falava que era contra o teto de gasto, que ele não queria que ultrapassasse, aquela coisa toda que vinha do governo Temer, né, tudo que ele dizia que ele ia ser contra, ele terminou sendo a favor. Por quê? Lógico que aí havia de certa forma, já havia uma imposição do próprio Congresso, do presidente tentando se viabilizar politicamente, né, num determinado momento que o presidente entendeu que ele não governava sozinho, que ele precisava do apoio do Congresso para governar. Daí Paulo Guedes começou a ficar, como é que se diz, a ceder. Né? O problema é que ele não entende bem como é que funcionam as relações políticas, não entende bem a relação do orçamento com a parte financeira do Estado, e aí ele cede de forma errada. Aí é que é a questão. Ele não é que ele seja despreparado ou de pouca inteligência, não. Ele é inteligente, bem preparado, sem dúvida nenhuma. Mas não para o que ele está fazendo. Eu não... Bom, é aquela história, né? Basta ver os resultados. Basta ver os resultados. Contra fatos não há argumentos, né? Eu falei, basta ver os resultados, eu não vou perder nem meu tempo. Nem meu tempo. Blá, 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 blá. Veja, cara, como é que tá tudo aí, gente. Pelo amor de Deus. Mas teve a pandemia? Teve no mundo inteiro. O Brasil teve, eu repito, o Brasil teve uma das moedas mais desvalorizadas no mundo e o Brasil teve sua economia caindo em relação às outras economias do mundo. Ponto. A gente piorou em relação aos outros. Se a gente continuasse na mesma posição relativa, ok, então todo mundo teve pandemia, a gente piorou, mas a gente piorou igual aos outros. Não, a gente piorou mais do que os outros. Piorou pior do que os outros. A gente piorou pior. Eu estava vendo, engraçado, eu tenho alguns amigos, lógico que você deve ter também. Meus amigos dizem assim, um galão tem uma medida completamente diferente da nossa lá nos Estados Unidos, da questão do combustível. Né? Lá eles, um galãozinho de 3,5, né? que ele era 50 cents de dólares o galão 3,5. Esse galão 3,5 subiu para, hoje está em 3 dólares e alguma coisa. Aí as pessoas dizem, tu pega 3 dólares, primeiro já é um equívoco na questão da multiplicação, porque aqui nós trabalhamos com litro, lá eles trabalham com 3,5. 3,6. Mas tu não tá vendo que se pegar o preço da gasolina nos Estados Unidos e o preço da gasolina no Brasil, vai ficar pior nos Estados Unidos. Se a gente entendesse que aí tu puxa para o salário mínimo.
Vamos para o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, R$ 1.200. Para tu encher o tanque de um carro no Brasil... Murilo, antes de você terminar o raciocínio, deixa eu só botar mais uma informaçãozinha relevantíssima aí. Ninguém nos Estados Unidos foi defender que seria muito bom desvalorizar a moeda americana. Aqui o Paulo Guedes disse, não, o dólar aumentar vai ser ótimo. Lembra disso? Então que ele se abrace com esse dólar alto e ache ótimo. Foi uma estupidez de um tamanho, eu nunca vi uma bobagem desse tamanho ser dita por um ministro da economia. Eu falei, cara, esse cara é economista mesmo, mas que bobagem. Porra, mas aí tu tem que entender uma coisa. Não, porque isso aí está sendo muito doído para o povo brasileiro, esse dólar alto, porque aí aumentou, agora a gasolina aumentou, a inflação veio, grande parte dos produtos é importado, o que não é aí com a gasolina subindo aumenta o preço de tudo, é isso aí. Aí a população empobreceu, porque o poder de compra caiu bruscamente. Então não é o problema do preço da gasolina. O problema é que o preço da gasolina aqui pode até estar comparável com o preço da gasolina de outros países, mas a capacidade de comprar a gasolina do brasileiro está muito menor do que outros. Esse aqui é o problema. É isso aí que eu fico dizendo para as pessoas. Daqui a pouco o pessoal não consegue mais andar de bicicleta, cara. Pelo amor de Deus, será que não estou entendendo isso? Pois é, e não adianta ficar de discursinho, de palavras bonitas. E a oratória dele é muito boa. A minha não é muito boa, não. A dele é bonita, é capaz dele vir aqui até falar, mas convencer as pessoas, mas meu amigo, depois que a pessoa falar, Paulo Guedes tem razão, aí a pessoa vai para casa. Aí vai tentar comprar um pãozinho, não consegue. Acabou. Você sabe quem que está derrubando a intenção de voto do Bolsonaro? É o supermercado, é isso. E não adianta viver de fantasia. É o posto, mas no fim é o supermercado, que o posto reflete o supermercado, no fim é o supermercado. A pessoa daqui a pouco não consegue mais comprar chinelo para andar a pé. Está chegando nesse ponto e sempre tem uma desculpinha, paciência. E os caras não conseguem entender que o Paulo Guedes ele não tem capacidade de ser ministro. Eu, no máximo, chamaria ele para ser um assessor meu. No máximo, olha, seja meu assessor aqui, você vai... E pronto. Acabou. Aí tem currículo para ser meu assessor. Realmente, professor lá da universidade nos Estados Unidos. Né? Eu nem acredito que um cara desse deu conta de construir um banco. Eu fico pensando, porque eu participei de reuniões lá na transição, eu nunca entrei numa reunião na qual tivesse uma pauta para ser debatida e alguma coisa tivesse sido decidida em reunião. Eu falei, 2 meses, reunião de manhã, tarde e noite, nunca nada foi decidido. É uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. Até eu estou falando em confidência, nem sei se eu devia dizer isso. Não estou querendo que isso não se reflita ao restante do governo. Eu estou falando assim, olha, não estou falando que o governo é assim, mas eu estou falando, olha essa parte... Paulo Guedes, gente, foi um erro. Paulo Guedes é um equívoco de um tamanho. Presidente, ainda um dia ele vai entender que erro que ele cometeu. Mas na verdade, viu, Fábio? Na verdade, assim, eu digo que Paulo Guedes, ele faz a política para ele e para os amigos deles, né, que são extremamente capitalistas e ricos. Né? Tu imagina se tu, ministro da Economia, com o poder do mundo todinho na mão, tendo lá fora uma offshore, onde ele tem 11 milhões de dólares aplicado. Ele está preocupado com o aumento do dólar. O aumento do dólar. Ele está preocupado em derrubar o dólar. Ele está preocupado em fazer alguma coisa que... E outra coisa, todo mundo tá botando aí nós estamos vendo aí a troca do 5º presidente da Petrobras, né? Indo para o 5º, derrubou 4, né? Pois é, isso aí é uma outra coisa que é um problema, né? Olha, a minha experiência diz o seguinte, quando você troca o cabeça de um organismo desse, se a pessoa que entrar for muito ágil, muito experiente, muito capaz, não é muito, você perde 2 meses de trabalho. Então, se nós estamos indo para o 5º, são 10 meses perdidos em 4 anos. Você praticamente, se for muito, eu não sei se todos que entraram lá são muitos. Perdeu um ano, né? Para ser conservador. Para ser conservador, se perdeu um ano. Conservador. Eu não acredito que todos que entraram lá são extremamente capazes e experientes na área em que entraram. Muitos lá não teve militar, que nem da área de petrolífera era. Então não se perdeu só 2 meses.
né? E outra coisa, você vê, quando você chega lá, você tem que juntar a tua equipe, as pessoas de confiança têm que estar do teu lado. Eu não estou com isso falando mal do militar, não. Estou só analisando que não se perdeu só 2 meses. Talvez ele, depois de pegar o jeito, fosse até melhor do que os outros. É isso que eu estou querendo dizer. Mas só 2 meses ele não perdeu. É verdade. Até pegar o jeito da coisa, até pegar, entendeu? Até botar andando o que estava andando antes, até rever os processos de compra, rever os projetos que estavam em andamento, até que, no mínimo, a pessoa perde 2 meses. No mínimo. Então, você trocar 5... Não, isso? E eu estou dizendo, e agora no momento que nós estamos vivendo agora, nós temos um novo, Paulo Guedes indica o novo presidente da Petrobras, que é um dos seus assessores. Com né? o ministro de Minas e Energia tendo acabado de tomar posse. Não teve nem o cuidado de disfarçar e dizer, né, que o Adolfo Saxida, que é uma pessoa muito bacana, inclusive, conheço ele, mas não teve cuidado nem de disfarçar e deixar pelo menos o Adolfo Saxida fingir que nomeou o novo presidente da Petrobras. Não, seria mais decente. O último foi 40 dias, né? O último presidente da Petrobras, né? Passou 40 dias, 1 ano e 10 foi. 1 mês e 10 dias no cargo, né? Quer dizer, aí é brincadeira, né? Não, como tu disse. Não, esse perdeu, esse eu te garanto que perdeu 3 meses, no mínimo, né? Porque ele perdeu 2 meses para sentar na cadeira e tomar pé. Não teve nem, né?